Feche os olhos por um instante e imagine que você está sozinho numa estrada em silêncio, sob um céu cinza, enquanto o mundo inteiro dorme. O vento toca sua pele. As folhas se movem, os sinais estão por toda parte, mas ninguém mais parece notar. Você percebe, e essa percepção não traz alívio. Ela pesa, ela machuca, porque despertar, às vezes, é como abrir os olhos em um mundo onde todos ainda estão de costas. É como ouvir uma sinfonia num lugar onde só se reconhece o barulho, e isso dói. Dói perceber que algo em você se abriu, enquanto ao seu redor tudo continua fechado, endurecido, surdo. Dói sentir que você vê mais do que gostaria, sente mais do que consegue suportar e entende mais do que pode explicar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora, um momento em que tudo dentro de você começa a mudar, mas o mundo fora parece permanecer igual. Um momento em que o coração está mais sensível, a mente mais desperta, o corpo mais atento, mas ninguém ao seu redor parece te acompanhar. E aí nasce uma dor que não tem nome, uma solidão que não tem voz, porque é uma solidão vibracional. Você se vê rodeado de pessoas, mas se sente sozinho. Você tenta compartilhar o que sente, mas percebe que o que pulsa em você ainda não ecoa no outro. E isso não é culpa de ninguém, é apenas o ciclo da consciência. Ela se manifesta primeiro como ruptura, depois como integração. Ter consciência em um mundo inconsciente é como carregar uma luz em uma caverna, onde todos se acostumaram à escuridão. A sua luz incomoda, sua sensibilidade irrita, sua busca por sentido soa como fraqueza para aqueles que ainda se anestesiam. E assim, você começa a duvidar de si. Será que sou fraco por sentir tanto? Será que sou errado por não conseguir mais fingir? Mas escute, você não está quebrado, está em transformação. O desconforto que sente agora é o seu campo vibracional tentando se reorganizar em meio a um ambiente que já não corresponde à sua nova frequência. Isso não é fraqueza, isso é o início da liberdade. Bruce Lipton, em seus estudos sobre epigenética, nos mostra que assim como as células se moldam ao ambiente, nosso campo energético também tenta se adaptar ao campo coletivo. Mas quando há dissonância, o corpo sente, a alma reage e o ser inteiro entra em estado de tensão, porque sua biologia escuta tudo o que sua alma sussurra. E quando a alma diz, aqui não é mais o meu lugar, o corpo manifesta isso como ansiedade, insônia, cansaço, tristeza sem nome. É o seu ser tentando avisar que a consciência mudou e o ambiente precisa acompanhar. Joe Dispenza nos revela outro paradoxo. Quanto mais você desperta, mais sensível se torna ao campo. Mais você percebe, mais você capta, mais você sente as incoerências, os vazios, os ruídos invisíveis. E isso pode ser avassalador, porque a sensibilidade sem integração se torna dor. É como estar com os olhos muito abertos em meio a uma luz intensa demais. A clareza sem preparo pode cegar. É por isso que muitos sentem vontade de fugir, de voltar a dormir, de desacordar emocionalmente. Mas uma vez que a consciência desperta, ela não se desliga. Você pode até se distrair, pode até fingir, mas algo dentro de você já cruzou o portal, já ouviu o chamado, já sentiu a verdade e não há mais como voltar. Imagine agora uma rede neural, bilhões de conexões, um vasto campo de sinapses, pensamentos, impulsos adormecidos. E no meio dessa rede, um único neurônio desperto, um ponto de luz pulsando entre tantos pontos apagados. Assim é a consciência em um mundo inconsciente. Você se torna esse ponto vivo em uma malha adormecida. E por isso sente tanto. Por isso, às vezes, pensa que está enlouquecendo. Mas você não está. Você está apenas acordado. E então surge a pergunta que ecoa como um grito silencioso dentro de muitos. Como viver com lucidez, sem me tornar prisioneiro da dor coletiva? Como seguir sentindo, sem se perder na tristeza do que o outro ainda não vê? Como manter o coração aberto, sem se ferir a cada passo? Essa pergunta talvez seja o início da cura, porque ela revela que você já percebeu. Ter consciência em um mundo cego
é um desafio espiritual profundo, mas também pode ser a chave para reprogramar tudo, de dentro para fora. No próximo capítulo, vamos falar sobre o custo energético de enxergar demais e por que essa sensibilidade, se não for compreendida, pode adoecer o corpo, aprisionar a alma e confundir até os mais despertos. O custo energético de enxergar demais. Você já sentiu que está cansado, mesmo depois de dormir a noite toda? Já teve aquela sensação de esgotamento interno, como se algo estivesse drenando sua energia, mesmo sem que nada visivelmente pesado estivesse acontecendo? Essa sensação não é imaginação, ela é real e muitas vezes é o resultado de perceber demais, sentir demais, captar demais. Quando a consciência se expande antes do corpo estar preparado, ela sobrecarrega, ela grita em silêncio. E o corpo responde como pode: ansiedade, fadiga, confusão, vontade de desaparecer. A hipersensibilidade espiritual, que tantos consideram um dom, pode se tornar um peso. Quando você começa a perceber o que os outros ignoram, as microexpressões, as palavras não ditas, as intenções escondidas, os vazios nos olhares, o mundo se torna um campo minado. Cada ambiente passa a emitir sinais. Cada pessoa se transforma em um espelho vibracional. E você começa a absorver tudo, sem filtro, sem proteção. Pausa. E isso cansa, isso fere, isso confunde. Seu sistema nervoso entra em alerta. Seu cérebro ativa o modo de sobrevivência. E seu corpo começa a interpretar a consciência como uma ameaça, como se despertar significasse estar em constante estado de vigilância, porque você sente as dores que os outros não reconhecem, capta as tensões que ninguém verbaliza e tenta encontrar um lugar onde possa simplesmente descansar, mas não encontra. Porque a lucidez, quando não acompanhada de autocuidado, se transforma em vigilância, um estado contínuo de atenção plena que esgota até a alma. E nesse ponto, muitos caem na armadilha emocional do salvador. É sutil, é inconsciente, mas é comum. Você percebe que os outros ainda dormem e sente que precisa acordá-los. Você vê alguém preso no medo e acredita que é sua missão libertá-lo. Mas isso não é compaixão, isso é fuga. Uma fuga refinada, mas ainda assim uma fuga. Porque ao tentar salvar o outro, você se distrai da própria dor. Ao tentar iluminar o caminho do outro, você evita olhar para as sombras que ainda habitam o seu. Essa postura, por mais nobre que pareça, muitas vezes nasce de uma ferida, a de não ter sido ouvido, não ter sido acolhido. E agora você tenta oferecer ao outro o que nunca recebeu. Mas isso, ao invés de curar, perpetua o ciclo, porque não se cura uma ferida antiga tentando preencher o vazio do outro. Cura-se olhando para o próprio vazio com compaixão, e então surge a reatividade vibracional. Você começa a se irritar com quem ainda não vê, se entristecer com quem ainda vive no automático, se frustrar com a lentidão do outro. Mas essa frustração não é sobre o outro. É sobre a sua própria pressa, sua própria impaciência com sua dor. E isso inconscientemente se torna uma forma de sabotagem. Você começa a oscilar vibracionalmente, perde coerência e, sem perceber, sua frequência cai, mesmo estando desperto. Nesse ponto é preciso um cuidado especial, o cuidado com a solidão da lucidez. Porque o ego espiritual é astuto, ele se camufla de empatia, se disfarça de sabedoria e começa a construir um isolamento disfarçado de elevação. Um ninguém me entende que, na verdade, esconde um eu ainda não integrei minhas dores. E isso, se não for visto com honestidade, cria muros ao invés de pontes. Lucidez sem humildade vira arrogância espiritual, e arrogância espiritual gera isolamento vibracional. A dor de ver demais não precisa se transformar em vaidade de enxergar mais. Ela pode e deve se tornar acolhimento silencioso, porque só quando reconhecemos que a sensibilidade também precisa de descanso, de pausa, de ternura, é que ela começa a curar e não mais ferir. No próximo capítulo,
vamos mergulhar em um outro movimento inconsciente, a tentativa de convencer quem ainda não sente. E porque esse esforço, muitas vezes, nos afasta ainda mais da paz que buscamos. O erro invisível de tentar convencer quem ainda não sente. Há uma dor sutil que poucos conseguem nomear, mas muitos carregam. É a dor de tentar ser ouvido em um mundo que ainda não aprendeu a escutar. A dor de oferecer sua verdade a alguém que ainda não está pronto para senti-la. E quanto mais desperta está a alma, mais ela sofre ao tentar alcançar corações que ainda vivem no torpor. É um esforço silencioso, muitas vezes desesperado, que nasce do desejo genuíno de compartilhar a luz, mas acaba se transformando em frustração, cansaço e desconexão. Talvez você já tenha sentido isso. A vontade de falar sobre o que está vibrando em seu peito, mas a cada palavra um muro, a cada tentativa um silêncio. E então você se pergunta, por que é tão difícil transmitir o que eu sinto? Porque minha experiência parece não tocar o outro? A resposta não está na falta de clareza da sua fala, mas na diferença entre o que se diz e o que se vibra. Porque a energia não se comunica por argumentos, ela se comunica por coerência vibracional. E sem essa coerência, nenhuma palavra tem impacto real. É comum acreditar que despertar implica em acordar os outros, que ver a verdade nos torna responsáveis por espalhá-la. Mas isso é um engano. Ninguém desperta pela lógica. O campo só se transforma por ressonância. E se sua frequência ainda estiver carregada de ansiedade, pressa, orgulho espiritual ou necessidade de validação, sua presença, mesmo bem intencionada, se torna dissonante e o outro, mesmo inconscientemente, sente isso, rejeita, reage, se afasta, porque não é o conteúdo que cria transformação, é o campo que o sustenta. Bruce Lipton nos lembra que é o campo morfogenético que molda a consciência coletiva, e esse campo se altera não por esforço, mas por coerência. Quando você se torna uma célula coerente dentro de um organismo em desordem, sua simples presença já começa a influenciar. Mas se tenta forçar a mudança, se tenta acelerar o processo do outro, você sai da frequência do amor e entra na frequência do controle. Mesmo que com palavras suaves, sua energia trai a intenção. A metáfora do farol nos ajuda a compreender. O farol não corre atrás dos navios, ele não tenta convencê-los, não grita, não discute. Ele apenas está ali, firme, silencioso, brilhando. E é essa firmeza silenciosa que guia, que inspira, que transforma. A força do farol está em sua constância, não em sua argumentação. Assim também é com a consciência. Ela não precisa provar nada, só precisa existir em paz. Quando você tenta convencer quem ainda não sente, acaba se afastando da sua própria vibração original. Você se molda ao outro para ser aceito, diminui sua luz para não incomodar. E essa tentativa de adaptar-se, mesmo que pareça altruísta, é autossabotagem, porque a luz não precisa se ajustar à escuridão, ela só precisa permanecer acesa. E isso basta. A influência mais profunda que você pode exercer no mundo não está em suas palavras, mas no silêncio vibracional que sua presença emana. É quando você não precisa mais explicar que começa a irradiar. É quando você se liberta da necessidade de convencer que começa a inspirar. Porque o verdadeiro despertar não é barulhento, ele é sutil, ele é quieto, ele é coerente. No próximo capítulo, vamos explorar uma armadilha ainda mais sutil. Como o próprio caminho espiritual pode se tornar um vício, alimentado por dopamina, ansiedade e a falsa sensação de evolução. Como a dopamina pode bloquear sua expansão de consciência, sem você perceber. Existe uma ilusão sutil no caminho do autoconhecimento. E ela é sedutora. Ela se disfarça de progresso, de evolução, de expansão, mas no fundo é apenas mais uma forma de compulsão emocional. Trata-se do vício pela validação espiritual.
Um vício que não se alimenta de substâncias, mas de estímulos invisíveis. Um vício que não se manifesta no corpo, mas na mente ansiosa, por sentir que está crescendo, evoluindo, despertando mais do que os outros. A cada vídeo assistido, a cada insight compartilhado, a cada prática realizada, o cérebro libera dopamina. E por alguns instantes você sente prazer, sente êxtase, sente que está mais próximo da verdade. Mas esse pico não é consciência, é química. E como toda descarga de dopamina, logo vem a queda, logo vem o vazio. E então, mais conteúdo, você busca mais técnicas, mais informações. E sem perceber, o seu despertar se transforma em dependência. Não há nada de errado em buscar conhecimento. O problema começa quando esse movimento se torna contínuo, urgente, incontrolável. Quando você já não consegue mais ficar em silêncio. Quando o vazio entre uma descoberta e outra se torna insuportável. E é nesse ponto que a espiritualidade vira distração. Uma distração refinada, bonita, aparentemente iluminada, mas ainda assim, uma fuga. A falsa sensação de poder que nasce da consciência superior é uma armadilha do ego espiritual. Ele se alimenta da ideia de que sabe mais, sente mais, percebe mais. E a dopamina reforça isso. A cada confirmação de que você está mais desperto, o ego cresce. Mas o campo quântico, como ensina Joe Dispenza, não responde ao que você sabe intelectualmente. Ele responde ao que você vibra em silêncio. Não é a quantidade de informações que altera sua realidade. É a coerência vibracional entre o que você sente, pensa e faz. Bruce Lipton nos mostra que até mesmo na espiritualidade, os programas inconscientes de escassez continuam operando. A escassez de amor, de pertencimento, de valor. E então, buscamos crescimento espiritual, como antes buscávamos dinheiro, status, reconhecimento. A roupagem muda, mas a vibração permanece a mesma: urgência, medo, comparação. E enquanto esses padrões não forem vistos, a busca continua sendo apenas mais um ciclo. Há uma prática poderosa e silenciosa que pode revelar tudo isso: a autoobservação emocional. Não para julgar, não para se culpar, mas para perceber. Observe seu corpo após consumir conteúdo espiritual. Você se sente em paz ou agitado? Expansivo ou ansioso por mais? Perceba quando sua mente busca por novas verdades. Isso vem de um chamado interno ou de um vazio não reconhecido. Quando a espiritualidade é usada para evitar o silêncio, ela não cura, ela confunde. Porque a consciência real não vicia. Ela pacifica, ela não te leva para fora, ela te ancora por dentro. O verdadeiro despertar não gera agitação, gera presença. E nessa presença não há pressa, não há comparação, não há cobrança, há apenas espaço. No próximo capítulo, vamos compreender por que o despertar não é o destino, mas o começo de um processo profundo de reprogramação emocional, celular e vibracional. E porque aquilo que a mente já entendeu, o corpo ainda precisa aprender. A lucidez como portal para a reprogramação subconsciente. Muitos acreditam que o despertar é o ponto de chegada, que ao compreender certas verdades espirituais, o caminho se torna leve, claro, estável. Mas a realidade é outra. O despertar, na verdade, é o início. É o momento em que a mente começa a enxergar, mas o corpo ainda não sabe como acompanhar. Porque não é suficiente saber, é preciso integrar, é preciso sentir com o corpo aquilo que já se compreendeu com a mente. Há uma diferença profunda entre consciência cognitiva e consciência vibracional. A primeira acontece no campo das ideias, a segunda no campo das células. E como Bruce Lipton nos mostra, é a vibração celular que define a realidade que cocriamos. Você pode saber que é livre, mas se seu corpo ainda responde com medo, é o medo que está vibrando. Você pode afirmar que perdoou, mas se o peito ainda se fecha quando lembra, é a dor que permanece ativa. É o corpo que precisa aprender o que a mente já entendeu.
Por isso, muitas vezes, sentimos que estamos estagnados, mesmo após anos de busca, porque a expansão espiritual só se torna real quando desce da mente para o corpo, quando se transforma em nova resposta emocional, quando reprograma o sistema nervoso. E isso exige repetição, presença, autoobservação. As emoções mal digeridas do passado ainda estão ali, algumas silenciadas, outras mascaradas de sabedoria. Elas vivem nos músculos, na pele, nos batimentos cardíacos, na respiração. Elas moldam reações automáticas, escolhas inconscientes, pensamentos recorrentes. E enquanto não forem vistas com compaixão, continuam comandando silenciosamente sua vibração. Bruce Lipton explica que os programas inconscientes operam como trilhas neurológicas já formadas. Para mudar, é preciso criar uma nova rede. E isso começa com presença. Começa com a prática da autoobservação neuroemocional. Não se trata de analisar, mas de sentir. Quando uma reação surgir, tristeza, irritação, medo, respire e se pergunte: de onde isso vem? Isso é novo? Ou é antigo? Isso é meu? Ou foi aprendido? Observe onde isso se manifesta no corpo. O que contrai? O que endurece? O que foge? Só de olhar com atenção, sem julgamento, você já começa a reescrever, porque a cura não acontece no confronto, ela acontece no acolhimento. Mas há um paradoxo nesse processo. Quanto mais você se limpa, mais o mundo parece te desafiar. Quanto mais você se torna consciente, mais o externo parece testar sua paz. E isso pode gerar confusão, pode parecer injusto, mas não é castigo, é alinhamento. O mundo externo reage ao seu campo interno. E ao elevar sua frequência, você naturalmente começa a desconectar-se de tudo que não ressoa mais. E isso dói, porque há perdas, há distanciamentos, há transformações silenciosas, mas inevitáveis. A lucidez abre portas, mas também remove muros. E quando esses muros caem, você fica exposto, sensível, real. Mas é justamente nesse espaço vulnerável que a verdadeira transformação acontece. Não mais sustentada por força, mas por entrega. Não mais baseada em esforço, mas em coerência. No próximo capítulo, vamos mergulhar em uma metáfora que traduz essa dor e essa libertação, a do espelho sujo. E porque, apesar de doer, ver com clareza é sempre o primeiro passo para se libertar das distorções que ainda nos aprisionam. A metáfora do espelho sujo. Por que ter consciência dói, mas liberta? Ter consciência é como se olhar em um espelho limpo pela primeira vez. Um espelho que revela, sem filtros, tudo o que você é e tudo o que ainda tenta esconder. Ver com clareza não é confortável, não é leve, não é imediato, porque a verdade, quando chega sem anestesia, e esse estremecimento é confundido com dor, mas não é uma dor que destrói, é uma dor que revela, que purifica, que começa onde termina a ilusão. Quando a consciência desperta, o reflexo que aparece é desconcertante. Você começa a enxergar as próprias incoerências, as feridas disfarçadas de força, os medos escondidos atrás de justificativas espirituais. E o mais desafiador, começa a perceber que o mundo externo é um reflexo exato do seu estado interno. Aquilo que incomoda no outro mora em você. Aquilo que fere lá fora ecoa alguma parte sua que ainda não foi curada. E essa percepção, embora libertadora, inicialmente machuca. O mundo cego não é apenas uma paisagem ao redor. É também o espelho das partes suas que ainda estão em sombras. Ver isso é como encarar um espelho sujo. No início, você culpa o espelho, acredita que o problema está fora, mas com o tempo percebe que a sujeira está na lente da percepção. E então começa o trabalho silencioso. Um pano de cada vez, um gesto por vez, um olhar mais honesto, uma aceitação mais profunda. Bruce Lipton nos mostra que o ambiente externo ativa os programas internos que carregamos. E longe de ser uma sentença,
Isso é uma dádiva, porque cada desconforto, cada irritação, cada sensação de inadequação é um chamado à cura. É o campo vibracional dizendo: aqui ainda há algo que precisa ser visto com amor. E quando você aceita esse chamado, o desconforto deixa de ser um obstáculo. Ele se torna guia, ele se transforma em portal. A metáfora do espelho sujo nos convida à humildade. Nos lembra que o incômodo que sentimos diante do mundo é muitas vezes a alma pedindo clareza. E essa clareza não se conquista com rigidez, com julgamento ou com fuga. Ela nasce do encontro com o que é, com o que dói, com o que pulsa e, principalmente, com o que insiste em permanecer escondido. A verdadeira espiritualidade não nos afasta da vida, ela nos insere mais profundamente nela. Ela não nos leva para longe do caos, mas nos ensina a ver o caos como oportunidade de integração. Porque tudo aquilo que negamos nos aprisiona, tudo o que aceitamos nos transforma. A dor de ver o mundo como ele é não precisa nos isolar, pode nos humanizar. E nesse processo, algo muda. Você começa a limpar o espelho não para que o outro te veja melhor, mas para que você finalmente se veja com honestidade. Começa a soltar a necessidade de ter razão e abraça a vontade de ser real. Começa a perceber que o desconforto da lucidez é pequeno diante da paz que ela traz depois. No próximo e último capítulo, vamos aprofundar essa paz silenciosa, o poder de manter sua frequência sem precisar provar nada, sem precisar convencer, sem precisar explicar, apenas sendo, como uma vela acesa em um templo escuro. Ela não discute com a escuridão, ela apenas existe com coerência, o poder silencioso de manter sua frequência sem precisar provar nada. Há uma força invisível que sustenta os seres mais lúcidos. Não é força que grita, que impõe, que convence, é uma força que silencia, que observa, que permanece, uma força que brota da decisão interior de simplesmente existir com coerência, mesmo quando o mundo não entende, mesmo quando tudo ao redor vibra em outra direção, mesmo quando o coração se sente cansado, porque há um tipo de coragem que não precisa de palco, é a coragem de continuar vibrando amor em meio à indiferença, de manter o coração aberto, mesmo quando o entorno parece fechado. A verdadeira revolução espiritual não acontece em alta voz. Ela acontece na sutileza da vibração, no silêncio que transforma sem pedir permissão, na presença que inspira sem precisar falar. Quando você não precisa mais provar que está desperto, quando não precisa mais defender sua consciência, quando não precisa mais ser entendido. Nesse instante, algo dentro de você se alinha. E esse alinhamento, segundo Bruce Lipton, altera sua biologia vibracional e, por consequência, altera o campo ao redor. Gregg Braden aprofunda essa visão ao dizer que é o campo coerente de um só coração que pode influenciar milhares, não pela quantidade de palavras ditas, mas pela profundidade da presença, pela firmeza silenciosa de quem escolheu viver em ressonância com aquilo que acredita, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém valide. Porque o verdadeiro poder está em não depender mais do olhar do outro para manter sua luz acesa. Você não veio salvar o mundo. Você veio ser o mundo que deseja habitar. Você veio sustentar uma frequência e não combater uma frequência. Você veio transbordar e não convencer. E quando essa verdade é aceita, o coração para de lutar, a alma para de correr e o corpo finalmente descansa. Transforme sua consciência em campo, não em argumento, em vibração, não em resistência, em coerência silenciosa, não em tentativa de controle, porque é nesse estado de presença que você começa a atrair, a curar, a realinhar tudo ao seu redor, sem esforço, sem pressa, sem imposição. E lembre-se da última metáfora, aquela que resume tudo o que foi dito até aqui. Seja como uma vela acesa em um templo escuro. Ela não precisa gritar, não precisa discutir com a escuridão, não precisa se justificar, ela apenas ilumina, porque sua existência já é suficiente. Seu silêncio já é linguagem, sua presença já é oração.